A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, você professor, você aluno, você entusiasta da escola dominical. É muito bom encontrar você aqui na TV Beducando. Eu sou o pastor Rubens Mendes e no nosso encontro de hoje nós estaremos dando prosseguimento ao primeiro trimestre do ano de 2017. E nesse trimestre nós estamos estudando acerca das obras da carne e o fruto do Espírito. Como o crente pode vencer a verdadeira batalha espiritual travada diariamente. E hoje estaremos refletindo acerca da lição de número 7, que tem como título Benignidade, um escudo protetor contra as porfias. Então, assim como as duas últimas aulas, nessa nós estaremos também estudando uma antítese, uma oposição entre uma manifestação do fruto do Espírito e uma manifestação das obras da carne. A manifestação do fruto do Espírito em questão é a benignidade. A manifestação das obras da carne é a porfia. E o nosso textual está registrado aqui na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, no verso 32, que diz da seguinte maneira: Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Então nós temos aqui uma recomendação, uma exortação do apóstolo Paulo acerca da expressão de um caráter que deve ser marcado pela benignidade, deve ser marcado pela misericórdia, deve ser marcado pela capacidade de perdoar. E por que nós devemos fazer essas coisas? Porque o nosso caráter deve ter essas marcas. Qual o fundamento para expressar um caráter com essas virtudes? O fundamento é o fato de que o Senhor também expressou todas essas coisas para conosco. O Senhor foi para conosco benigno, o Senhor foi para conosco misericordioso e também nos perdoou. E assim como o Senhor fez para conosco, espera-se que nós também façamos para com o nosso próximo. A verdade prática diz o seguinte: a benignidade na vida do crente torna-o uma testemunha do amor de Deus. E é interessante o fato do amor ser como uma coluna estrutural, uma coluna basilar de todas essas virtudes, que são características da personalidade de Deus, né? Quando falamos em bondade, quando falamos em benignidade, quando falamos em misericórdia, em capacidade de perdoar, todas essas coisas elas estão ligadas profundamente ao amor. O amor acaba sendo a base de todas essas expressões. E é interessante que o amor de Deus possui mecanismos, né? Mecanismos para se expressar. Existem vários mecanismos que manifestam e que expressam o amor de Deus. E um dos que nós gostaríamos de destacar aqui nessa ocasião e que é alvo da nossa reflexão nessa aula é a benignidade. A benignidade, apesar de ser pouco falada, pouco comentada, ela glorifica profundamente o nome do nosso Senhor quando ela é praticada por um servo do Senhor, alguém que tem o Espírito Santo e pratica a benignidade, honra e glorifica profundamente o nome de Deus. A leitura bíblica em classe, que é o texto que fundamenta a lição de hoje, está registrado na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, dos versículos 12 ao 17. E eu gostaria de pensar aqui desse texto os dois primeiros versículos, o versículo 12 e o versículo 13, para nossa reflexão, e vamos garimpar aqui algumas pérolas preciosas para o nosso enriquecimento. E o verso 12 diz o seguinte: Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Então, irmãos, nós temos aqui um apelo do apóstolo Paulo, né, uma recomendação, e eu gostaria de chamar aqui a atenção, especialmente para o verso 13, o início desse versículo, quando o apóstolo Paulo diz o seguinte: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns
aos outros. Esse termo suportar que o apóstolo Paulo utiliza, ele pode ser analisado por dois pontos de vista. Pode ser analisado sob a ótica da longanimidade ou da paciência e também sob a ótica da benignidade. Sob a ótica da longanimidade, nós podemos ver a questão aqui do suportar um ao outro como aquela questão do tolerar. Quando o outro de repente comete algo que nos desagrada, né? Quando ele faz alguma coisa que nos provoca, que nos entristece, o convite aqui é que mesmo tendo sido machucado e tendo sido entristecido, que haja em nós essa capacidade, esse longo ânimo, né? Que nos leva a tolerarmos o erro do próximo. E nesse sentido nós estaremos suportando o próximo com os seus desvios, com as suas falhas, com os seus erros. Agora, uma outra ótica que podemos analisar esse termo do apóstolo Paulo, a questão do suportar um ao outro, é sob a ótica da benignidade. E sob a ótica da benignidade, a gente entende esse texto como que a necessidade de darmos suporte. Uma coisa é nós suportarmos no sentido de tolerarmos. Outra coisa é darmos o suporte, né? É suportarmos no sentido de darmos o suporte, a sustentação para aquele que de repente está mais fraco. Nós servimos como uma fonte, né, de apoio para essas pessoas. Então eu gostaria de deixar aí para nossa reflexão essas duas abordagens acerca da palavra de Paulo, do convite de Paulo para suportarmos uns aos outros. A introdução eu gostaria de destacar o seguinte: veremos que o crente cheio do Espírito tem um coração benigno e procura ter relacionamentos saudáveis, evitando discussões, disputas e polêmicas. Isso é bastante interessante e nós também temos na palavra de Deus, nós temos lá na Epístola aos Hebreus, no capítulo 12, no verso 14, um convite. E o convite é o seguinte: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Eu gostaria de chamar a sua atenção para essa segunda parte do versículo. A santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então a gente vê que essa questão da impossibilidade de alguém ver a Deus está diretamente ligada à questão da santificação. Então, o versículo fala o seguinte: segui a paz com todos. Essa é a primeira oração. E a segunda oração é: e a santificação, sem a qual, ou seja, sem a santificação, ninguém verá a Deus. Então, é fundamental que nós entremos em uma atividade, em um ativismo, no sentido de buscarmos ter paz com todas as pessoas. Seguirmos esse caminho de semearmos a paz com todos. Mas, se em algum momento, ao travarmos o relacionamento com alguém, visando o estabelecimento da paz, e esse relacionamento ele for prejudicial a nós, a tal ponto que macule a nossa santificação, então nós precisamos estar atentos e precisamos honrar muito mais a santificação do que esse relacionamento, essa intenção de um relacionamento com paz, com essa pessoa que possa estar nos fazendo mal. Tá, irmãos? Então, devemos seguir a paz com todos, devemos buscar ter paz com todos, mas se em algum momento, nessa nossa caminhada em busca da paz, em algum momento a nossa santificação correr riscos, é melhor nós ficarmos com a santificação, porque sem ela nós não veremos a Deus. O tópico 1 da nossa lição fala o seguinte: a benignidade fundamenta-se no amor. E aqui nós temos uma pergunta: o que é benignidade? Você conhece o significado dessa palavra? Benignidade significa índole boa, bom caráter, benevolência, humanidade e bondade. Sabe, irmãos, nós estamos vivendo num contexto profundamente marcado pelo egoísmo. A tônica dessa sociedade em que nós estamos inseridos é o egoísmo. As pessoas estão demasiadamente egoístas. As pessoas olham para as outras e a pergunta que se faz é a seguinte:
o que é que eu posso explorar no outro? Ao passo que a pergunta que deveria ser feita era a seguinte: de que forma eu posso ser útil ao outro? De que forma eu posso servir ao outro? Mas não. A pergunta é: o que o outro tem que me pode ser útil? O que o outro tem que eu possa explorar para o meu próprio benefício? Então hoje, muitas pessoas olham para as outras querendo ver o fracasso das outras, e através do fracasso e da ruína, da queda do outro, a pessoa então vai utilizar os escombros da queda do outro para poder alcançar um nível mais elevado. Infelizmente, isso tem acontecido. E a benignidade caminha na contramão desses princípios, na contramão do egoísmo, né? da malignidade. A malignidade é o contrário, é o antônimo de benignidade. Então, o texto continua dizendo o seguinte: ainda nós estamos no subtópico 1. No crente, essas características não são resultado de uma boa formação acadêmica ou de uma família funcional. É o resultado do fruto do Espírito. Não conseguimos ser bondosos pelo nosso próprio esforço. E é uma profunda verdade essa. Vocês devem ter observado já a preocupação que os pais têm quando estão ensinando os seus pequeninos em motivar os filhos a serem bondosos, a serem benignos, a serem gentis, serem generosos, né? Há uma preocupação e há um investimento intenso e contínuo no sentido de formar o caráter da criança com essas virtudes: bondade, benignidade. Então o pai está sempre dizendo para o filho: olha, você precisa ser bom, você precisa ser benigno, você precisa ser gentil, você precisa ser misericordioso. Mas por que há essa intensa investida do pai para que o filho tenha isso forjado no seu caráter? É porque, queridos, a malignidade já é uma tendência natural. A malignidade já é uma consequência da nossa natureza caída. Então, ela já está intrinsecamente ligada a nós. Ser maligno é a consequência, é o caminho natural. Então, por isso que há a preocupação de semear esse conceito de bondade, de benignidade na mente e no coração da criança. Porque maligna, ela já é de natureza, né? Atitudes maldosas, isso já ocorre naturalmente. Então a gente tem que, na verdade, ir na contramão para tentar mudar o coração. Mas precisamos ter em mente uma coisa: na verdade, essa mudança só se dará profundamente e plenamente através do Espírito Santo, através do desenvolvimento do fruto do Espírito. Não há como alguém ser gentil se não for pelo viés do mover do Espírito Santo. As pessoas podem até ser gentis, mesmo aquelas que não têm o Espírito Santo, elas podem expressar gentileza, mas não é uma gentileza genuína. É uma gentileza circunstancial, é uma expressão de gentileza talvez por interesse, visando alguma coisa, visando um benefício. Mas gentileza no real sentido da palavra, a gentileza genuína e que glorifica a Deus, é a gentileza que se manifesta por conta da presença do fruto do Espírito desenvolvido no coração de alguém. Então, sem esse fruto, não há genuinidade no ato benigno, no ato bondoso e em todas essas outras manifestações. O subtópico 2 diz: Jesus, exemplo de benignidade. Jesus, como homem perfeito, é o nosso maior exemplo de benignidade e amor. E nós temos um famoso texto lá na carta de Paulo aos Coríntios, naquele texto que na maioria das vezes nós utilizamos ali para servir como reflexão no cerimonial da Santa Ceia, quando o apóstolo Paulo ele diz que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e diz: tomai e comei, esse
é o meu corpo que é partido por vós. E aí vem outras coisas que são ditas ali por Jesus, mas é interessante essa faceta do caráter do nosso Senhor. Na noite em que foi traído, muito provavelmente Jesus tinha o conhecimento de que a traição estava a caminho. E ele sabia que a traição seria, na verdade, seria veiculada através de um daqueles que ali com ele estavam. Mas mesmo assim, sabendo que ela seria veiculada, que ela fluiria do meio dos seus discípulos, assim mesmo ele partiu o pão, assim mesmo ele propôs comunhão, ele continuou amando. Jesus tinha um coração profundamente benigno. A benignidade é justamente essa questão da forma como nós olhamos para as pessoas e para as circunstâncias. Quando nós temos um coração benigno, nós sempre procuramos, na verdade, exalar o bem e pensar o bem acerca das pessoas, né? E era assim que Jesus fazia. Esse é um legado que nós devemos aprender com o nosso mestre. O subtópico 3 diz: a benignidade na prática. E eu gostaria de destacar aqui o seguinte: é fácil ser bondoso e gentil com quem nos trata bem, mas precisamos ser benignos com aqueles que erram, tropeçam e ainda nos tratam mal. E é interessante isso, porque não é fácil. Na verdade, não é fácil nós tratarmos com benignidade, com bondade, com misericórdia, aqueles que de repente nos machucaram, que nos fizeram sofrer, né? Aqueles que se levantam como opositores ou inimigos. Não é fácil expressarmos benignidade, mas essa é a proposta para um autêntico viver cristão, um viver que testemunha à altura o Deus a quem nós servimos. Então, nós temos lá em Lucas, no capítulo 17, no verso 5, uma passagem em que Jesus estava ali orientando os apóstolos e falando acerca do perdão, e Jesus dizia que se alguém vier e pecar contra um de nós, e essa pessoa vier pedir perdão, nós devemos perdoar. E se ela pecar novamente e pedir perdão, nós devemos perdoar. Se pecar uma outra vez e se arrepender e pedir perdão, devemos perdoar. E tantas vezes quantas essa pessoa fizer algo ruim para nós e pedir perdão, todas as vezes nós devemos perdoar. Os discípulos, ao ouvirem essa palavra, eles viram quão desafiador isso. Quão desafiadora é essa postura. Então os discípulos, eles pediram para o Senhor Jesus, dizendo: Senhor, acrescenta-nos a fé. É como se eles estivessem dizendo: olha, em nós mesmos não há recursos. Os recursos humanos são incompatíveis com esse estilo que o Senhor está propondo. Nós não temos condições de agir dessa forma. Uma pessoa nos agredir, uma pessoa cometer algo mal contra nós e por várias vezes repetir essa prática e nós perdoarmos todas as vezes, isso é um desafio que, humanamente falando, é impossível. Então os discípulos disseram para o Senhor Jesus: acrescenta-nos a fé. E é isso que nós devemos estar pedindo ao Senhor. Diante desses desafios, irmãos, diante das impossibilidades de nós correspondermos a esses desafios, nós temos no Senhor os recursos. Nós temos no Espírito de Deus que habita em nós os recursos para vivermos a vida cristã com excelência. Louvado seja Deus. Jesus foi gentil para com os publicanos e os pecadores. Os publicanos, por serem os cobradores de impostos, eram odiados pelo povo, pois em geral cobravam mais do que as pessoas deviam. Então Jesus, para com esses homens, para com essas pessoas, Jesus também usou de benignidade. Mas eu queria aqui destacar o seguinte: essa questão dos publicanos, muito embora os publicanos aqui cobravam mais do que as pessoas deviam, no sentido monetário, né, no sentido de impostos, existem publicanos espirituais que cobram das pessoas mais do que as pessoas devem. São pessoas, né, esses publicanos espirituais, são pessoas que com muita facilidade se posicionam para apontar o erro dos outros, para apontar o pecado dos outros. E não é difícil, irmãos. Não é difícil nós apontarmos os erros.
Não é difícil apontarmos os pecados do próximo, as falhas do próximo. Difícil é exercermos misericórdia, porque a misericórdia, a benignidade só podem ser exercidas com o fruto do Espírito desenvolvido. Então, o grande desafio, na verdade, não é apontar o pecado. O grande desafio é expressar misericórdia. Isso glorifica o nome do Senhor, porque foi exatamente isso que o Senhor expressou para com a nossa vida. Louvado seja Deus. Vamos entrar aqui no tópico 2. O tópico 2 diz o seguinte: a porfia fundamenta-se na inveja e no orgulho. E o subtópico 1 do tópico 2 diz inimizade e porfia. Eu destaco o seguinte: segundo o dicionário Owens, inimizade e ódio, inimizade é ódio, indisposição e malquerência. Porfia significa contendas de palavras, discussão, disputa e polêmica. Olha, veja que o apóstolo Paulo aqui nos fala na sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 2, no verso 24, Paulo diz assim: e ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor. Então olha a característica, o destaque que o apóstolo Paulo dá aqui: ao servo do Senhor não convém contender. Então isso sugere o seguinte: se contender, se não for manso, se não for apto para ensinar, se não for um sofredor, se não for aquele tipo de servo que às vezes leva o prejuízo para que o nome do Senhor não seja desonrado, se não agir dessa forma, não reúne as características para ser tido como servo do Senhor. Então é muito interessante nós estarmos atentando para isso, para que não venhamos dar qualquer possibilidade de que a inimizade, a indisposição, a malquerência, a porfia, discussão, disputa, polêmica, todas essas coisas, nós não podemos dar guarida para essas coisas se abrigarem no nosso coração. O subtópico 2 fala acerca de duas servas de Deus que serviam ao Senhor na cidade de Filipos, na igreja de Filipos, Evódia e Sintique. Elas eram irmãs valorosas, obreiras, irmãs trabalhadoras, irmãs que tinham o fruto do Espírito desenvolvido, mas nós sabemos que a natureza humana é perniciosa. Se ela encontrar uma oportunidade, ela vai querer dominar novamente. Quando o fruto do Espírito está prevalente, quando ele se sobressai na vida de alguém, o que se nota através da vida dessa pessoa são manifestações que glorificam a Deus. Mas quando a natureza humana ela torna a se reerguer, aí abrem espaços para que venham as discussões, as contendas, as porfias, as manifestações do fruto do Espírito começam a serem encobertas, e as manifestações da obra, a manifestação das obras da carne começa a aflorar novamente. E foi o que aconteceu com essas duas servas de Deus, né? Elas entraram em contendas e aquilo prejudicou bastante a integridade da igreja. E nós temos aqui o seguinte, a postura do apóstolo Paulo. O apóstolo, como líder daquela igreja, não procurou saber quem estava com a razão, mas com amor e firmeza ordenou que elas parassem com tal atitude. Em meio às porfias, não existem vencedores. Todos acabam perdendo e dando lugar ao diabo, né? E quantas igrejas, quantas comunidades hoje, irmãos, têm sido prejudicadas, fragmentadas, fragilizadas e enfraquecidas por conta do estabelecimento da porfia, da contenda, dos falatórios, né? Das coisas intermináveis, das discussões que nunca se chegam a um fim, né? Medições de forças, e isso prejudica bastante a integridade, a imagem da igreja do Senhor.
no livro dos Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 3, no verso 10, se não me falha a mente, Atos dos Apóstolos 3, 10, nós temos ali uma palavra, né, melhor dizendo, 3, 4, nós temos ali uma palavra de Pedro, quando ele estava indo para o templo, para a adoração, e ali na porta do templo, na porta chamada Formosa, havia um moço que mendigava, né, que pedia esmolas. E quando os discípulos os apóstolos Pedro e João estavam se aproximando daquele moço, aquele moço pediu uma esmola. E aí diz o texto, Atos 3, 4, verso 4, que Pedro, com João, fitando os olhos naquele moço, eles disseram, olha para nós. E eu acho interessante essa expressão de Pedro, de João, chamando a atenção daquele homem que vivia ali mendigando, quando eles disseram, olha para nós. O restante do texto nós conhecemos, né? Pedro diz, olha, nós não temos ouro nem prata, mas o que temos, isso te damos, em nome de Jesus, levanta-te e anda. Mas eu gostaria de destacar exatamente aqui aquela questão onde eles dizem assim, olha para nós. E é exatamente essa postura, essa é a postura que nós como Igreja do Senhor temos que apresentar às pessoas que estão distantes da presença de Deus. Nós precisamos estar vivendo uma vida tal que possamos com tranquilidade dizermos para aqueles que estão mendigando, aqueles que são mendigos espirituais, aqueles que estão famintos espiritualmente falando, possamos dizer com total desprendimento para essas pessoas, olha para nós. Não no sentido de que em nós haja os recursos para a salvação, mas quando a gente de repente convida alguém para olhar para nós, é para que essa pessoa veja que em nós ocorreu um milagre da transformação da velha criatura para uma nova criatura. E tal qual aconteceu conosco, pode também acontecer com essas pessoas. Então, a nossa vida deve ser vivida de tal maneira que as pessoas, ao olharem para nós, vejam a imagem do Senhor Jesus em nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então, longe de que em nós haja essa comparação com alguém que vive metido em contendas e em porfias. O subtópico 3 fala acerca de Miriam e Arão. Justamente aquele levante, aquela rebelião de Miriam e Arão contra Moisés, contra a liderança de Moisés, né? E eu destaco aqui o seguinte, certo dia Miriam e Arão, irmãos de Moisés, ficaram indignados pelo fato de ele ter se casado com uma mulher cuxita. Eles não estavam preocupados com Moisés, mas por trás da porfia também havia outro sentimento, a inveja. Eles certamente desejavam a liderança do irmão. E o texto diz o seguinte, que a consequência desse levante de Miriam e Arão, dessa rebelião, né, dessa manifestação das obras da carne, que é a inveja, isso tudo resultou em lepra na vida de Miriam. E a questão da lepra, a lepra que veio para o arraial por conta desse sentimento de inveja, desse levante, dessa porfia de Miriam e Arão, né? Eles com isso acabaram atraindo a lepra para o arraial. E a gente sabe que a lepra é uma doença contagiosa, e também a lepra tem como característica a perda da sensibilidade. Qualquer parte do corpo onde a lepra se instala, aquela área do corpo fica insensível, perde a sensibilidade. E é exatamente isso que acontece também quando a lepra se aloja na vida da igreja por conta de atitudes de porfias, de dissensões e de contendas. O que acontece em seguida é a perda da sensibilidade dessa igreja, a sensibilidade para com as coisas de Deus, porque a lepra, como contagia, isso acaba disseminando e fazendo com que as outras pessoas também passem a ficarem enfermas, né? Enfermas na alma. O tópico
tópico 3 fala o seguinte: revistamo-nos de benignidade. E o subtópico 1 do tópico 3 diz: retirando as vestes velhas. Paulo exorta os crentes de Colossos a se despirem da velha natureza, deixando de lado a ira, a malícia, a maledicência e as palavras torpes. Colossenses capítulo 3, no versículo 8. Então nós temos aqui aquela mesma ideia que Jesus já havia dito, né, que não se deve colocar o pano novo em vestes velhas, né, em tecido velho. Não se deve colocar vinho novo em odres velhos, porque aí os odres vão se romper e o vinho vai se derramar. Então, para que haja, na verdade, esse revestimento de benignidade, que é o foco desse tópico, para que haja esse revestimento, é fundamental que nós venhamos nos despir da velha natureza, que a velha natureza ela seja posta de lado, para que haja esse revestimento do novo de Deus. E esse revestimento do novo de Deus na nossa vida, esse revestimento, essas vestes, elas vêm ataviadas por essas manifestações do fruto do Espírito. Essas vestes, elas vêm ataviadas com o amor, com a alegria, com a paz, com a paciência, com a benignidade, com a longanimidade, com a fidelidade, com a mansidão, com a temperança. São recursos de Deus que vêm uma vez que nós nos tornemos novas criaturas. Então é muito interessante. Vivemos nesse mundo, mas não podemos nos conformar com a sua maneira de viver e pensar. O apóstolo Paulo, em Romanos, no capítulo 12, no versículo 1, ele diz: rogo-vos, irmãos, pois, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E essa questão do culto racional, irmãos, ela está muito ligada ao nosso testemunho, às nossas condutas. Então é muito interessante, por exemplo, quando nós somos provocadores de cultos. É muito interessante quando, por exemplo, através da vida de um pai, através da postura de um pai, os filhos sejam levados a cultuarem a Deus, a glorificarem a Deus. É muito interessante quando, através da vida de um marido, a esposa é levada a cultuar a Deus. Nós precisamos ser provocadores de culto no coração das pessoas, né? Então, através da apresentação do nosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional, nós nos tornaremos também provocadores de culto no coração das pessoas. Deus será glorificado. As pessoas serão levadas a glorificar a Deus através das nossas ações. Louvado seja o nome do Senhor. O subtópico 2 diz o seguinte: sede benignos, tornamo-nos benignos porque fomos perdoados e justificados por Jesus Cristo. E agora o Espírito Santo habita em nós e nos ajuda a viver de modo santo e justo. Eu gostaria de traçar um paralelo aqui entre benignidade, que é o assunto em foco, e bondade, que é o objeto de estudo da próxima lição. A benignidade, ela apesar de ter uma semelhança, uma aproximação muito grande com a bondade, às vezes até se confundem as duas, mas são distintas. A benignidade está muito ligada às coisas interiores, aos valores interiores. A benignidade está muito ligada à forma de nós percebermos o mundo, a nossa forma de ler o mundo, né? A forma como a disposição do nosso coração diante dos eventos, diante daquilo que vemos, daquilo que ouvimos. A benignidade está muito ligada à forma como nós recebemos as coisas no nosso coração. E a bondade está muito ligada, está mais ligada à questão de como nós correspondemos, está muito ligada às nossas ações. Então a benignidade é mais interior e a bondade é mais exterior. É a forma de nós exteriorizarmos. A bondade é a forma de nós
aplicarmos aquilo que pela benignidade, na verdade, foi gerado. Então a benignidade, ela gera uma atitude, e a bondade, ela é a conduta. A bondade é a benignidade posta em prática, vamos assim dizer, né? O subtópico 3 diz: imitando a conduta de Paulo. A sua maneira de viver era tão santa que ele desafiou os crentes a serem seus imitadores. Sua família, seus amigos e seus irmãos em Cristo podem imitar seus atos e suas ações? Então é muito interessante, é muito importante nós estarmos atentos para esse conceito, né? Porque aquilo que as pessoas veem em nós vai dizer, vai revelar, na verdade, a capacidade de Deus, de certa forma, né? O quanto Deus é capaz de transformar a vida de alguém. Então, se eu sou alguém profundamente transformado, as pessoas ao olharem para mim vão ver que Deus pode transformar alguém profundamente. Existe uma frase que diz o seguinte: a vida do crente é a Bíblia do descrente. E o que isso tem a nos dizer? A vida do crente é a Bíblia do descrente. O descrente, na maioria das vezes, quando ele quer ser orientado, quando ele quer seguir o caminho correto, quando ele quer saber como fazer o bem, na maioria das vezes, ele não vai buscar isso na Bíblia. Ele não vai consultar a Bíblia, mas ele procura olhar para a vida do crente. Então a vida do crente acaba sendo a Bíblia, a referência do descrente. Por isso que é fundamental nós vivermos um estilo de vida onde em casa, no seio da família, no meio dos amigos, no meio dos irmãos, no meio de toda a nuvem de testemunhas, nós possamos ser uma referência, como nós falamos anteriormente, como Pedro e João disseram para aquele moço: olha para nós. Amém, meus queridos? Então aqui a nossa conclusão, eu destaco aqui da nossa conclusão o seguinte: Jesus manifestou sua benignidade curando os enfermos, libertando os oprimidos pelo diabo e morrendo na cruz pelas nossas ofensas e delitos. Então Jesus, movido pela benignidade, que era nuance do seu caráter, que era marca do seu caráter, Jesus, movido pela benignidade, ele tocava as pessoas e se permitia também ser tocado. E isso Jesus quer continuar fazendo. Jesus quer continuar tocando as pessoas e sendo tocado por elas através da vida de cada um de nós. Amém, queridos? Que Deus em Cristo lhes abençoe em nome de Jesus.